Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, e nesse vídeo a gente vai dar sequência aí da nossa unidade 4, né, sobre métodos de análise, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a conversão entre as fontes de tensão e de corrente, né? Então a gente viu que o nosso circuito pode ter fonte de tensão, ele pode ter fonte de corrente e ele pode ter as duas, né? A gente viu isso na aula anterior. O que a gente vai aprender a fazer hoje é transformar uma fonte de tensão em uma fonte de corrente e vice-versa, porque existe uma equivalência entre elas, que a gente vai ver, de maneira que a gente pode representar os mesmos efeitos de uma fonte de tensão a partir de uma fonte de corrente, e também o mesmo efeito, né, as mesmas características de uma fonte de corrente como uma fonte de tensão. A gente vai ver como fazer isso nessa aula. Então vamos lá. Primeiro, né, o que a gente sabe, que a gente já viu mais lá atrás, é que existem as chamadas fontes ideais. E as fontes ideais são aquelas que não possuem resistência interna, né? Então a gente viu que uma fonte de tensão ideal é aquela em que a resistência interna, que é a resistência que está em série com ela, ela tem um valor de resistência igual a 0 ohm, né? Então ela é tão pequena que ela pode ser desconsiderada. Se ela for muito pequena em relação às demais resistências do circuito, ela pode ser desconsiderada. E aí você tem uma fonte de tensão ideal. Mas a fonte de tensão real, ela tem uma resistência interna que está em série com essa fonte de tensão, tá? Então isso é o que acontece para a fonte de tensão, a gente viu isso algumas aulas atrás, tá? Para a fonte de corrente isso é um pouco diferente, né? Porque no caso da fonte de tensão, para que a gente não altere o valor da tensão, a gente precisa curto-circuitar o local onde teria a resistência interna, né? E aí a gente não tem uma queda de tensão, não é isso? Ou então a gente abre aqui, né? Mas supondo que aqui a gente tenha uma carga conectada, para que a tensão da fonte não seja alterada, a gente precisa que a resistência interna, que está em série, seja igual a 0, tá? Agora, no caso da fonte de corrente, para que você não altere o valor da corrente, o que você precisa ter? Para que você não altere o valor da corrente, você precisa que essa resistência interna, que vai estar em paralelo com a sua fonte de corrente, essa resistência seja infinito. O que significa ser igual a infinito? Significa que ela está aberta. E aí, por ela estar aberta, o que vai acontecer? Toda a corrente da fonte de corrente vai ser fornecida para a carga. Se aqui tiver algum valor de resistência, que é a resistência interna, o que vai acontecer na prática é que parte da corrente vai ser transmitida através dessa resistência interna, o que vai representar uma queda de corrente chegando à carga, né? Então, no caso da fonte de corrente, essa resistência interna ela fica paralela à fonte de corrente. E se ela for muito elevada, tender a infinito, ou seja, essa resistência interna for muito elevada em relação à resistência do circuito, aí a gente pode considerar que esse trecho está aberto e, consequentemente, a gente tem uma fonte de corrente ideal, tá? Então, para a fonte de corrente, se a resistência interna em paralelo for tão grande em relação às demais resistências, podendo ser aproximada para infinito, aí, né, como a gente vai abrir o circuito, a gente vai ter que toda a corrente vai vir para a resistência da carga, né? Imagina aqui uma carga. Ou seja, nesse caso a gente tem uma fonte de corrente ideal. Então, na fonte de tensão ideal, a resistência interna, que é a resistência em série, ela vai ser igual a 0. Na fonte de corrente ideal, a resistência interna, que está em paralelo a ela, vai ter valor tendendo a infinito. Agora, a fonte real, a gente sabe que possui resistência interna. No caso da fonte de tensão, a resistência interna está em série. No caso da fonte de corrente, a resistência interna está em paralelo, tá? Então, no caso geral, a gente tem tanto fontes de tensão reais quanto fontes de corrente reais, né? E aí vamos vir para cá. Ó. Se considerarmos a resistência interna, ou seja, se considerarmos as fontes sendo reais, a gente pode fazer uma conversão entre elas. Então, quando nós temos fontes de tensão e fontes de corrente reais, a gente pode converter de uma para outra, tá?
Lembrando que as fontes de tensão real sempre possuem resistência interna em série com a fonte de tensão e a fonte de corrente real possui resistência interna em paralelo com a fonte de corrente. Então aqui a gente está vendo nessa figura, a gente está observando o quê? Que a gente tem uma fonte de tensão com tensão E, e em série com ela tem uma resistência interna, que aqui a gente está chamando de RS. Nas aulas anteriores a gente chamou de Rint, né? Mas aqui a gente vai passar a chamar de RS. Mas é a mesma coisa, tá? Pode chamar de Rint, pode chamar de RS, a gente está falando da mesma coisa, que é a resistência interna. Já uma fonte de corrente real, a gente tem aqui uma fonte de corrente I, e em paralelo com ela, a gente tem ali a resistência interna RS. E aí a gente vai ter, entre esses terminais A e B, a gente vai ter, né, quando conectar uma carga, a gente vai ter ali uma tensão e uma corrente fornecida para essa carga. Tá? Da mesma forma que, quando conectar uma carga, a gente vai ter uma tensão e uma corrente fornecida para essa carga. Então, os dois casos, em que situação que a gente fornece a mesma tensão e a mesma corrente? Então, essa que é a ideia da conversão. Eu quero tentar encontrar uma equivalência entre os dois, de maneira que eu forneça a mesma tensão e a mesma corrente, né? Independente de qual fonte que eu esteja usando, se é a fonte de tensão ou a fonte de corrente. Bem, para isso, imagina que eu tenha uma fonte de tensão que tem uma tensão E e uma resistência interna RS. Como é que eu transformo ela numa fonte de corrente? Primeiro, eu vou pegar essa mesma resistência RS e colocar em paralelo com a fonte de corrente. Então, se RS for igual a 10 ohm, que está em série, quando eu for transformar na fonte de corrente, essa resistência de 10 ohm vai ficar em paralelo com ela. E qual é o valor dessa corrente da fonte de corrente? Basta eu pegar o valor da tensão e dividir por RS. Então, esse valor E dividido por RS vai dar o valor da corrente. Então, se, por exemplo, aqui for uma tensão de 10 volts e aqui for uma resistência de 1 ohm, fazendo 10 dividido por 1, eu vou ter uma corrente de 10 ampere, e aqui continua sendo a mesma resistência de 1 ohm, só que dessa vez ela está em paralelo, né? Então eu vou ter a corrente de 10 ampere com uma resistência de 1 ohm em paralelo. O efeito que isso vai ter, que isso provoca, é o mesmo de ter uma fonte de 10 volts em série, né, com uma resistência de 1 ohm. Então elas produzem o mesmo efeito, independente de qual é o circuito que a gente estiver conectando aqui. Beleza? E o inverso também é verdadeiro. Imagina que eu tenho uma fonte de corrente de 10 ampere e uma resistência interna em paralelo de 1 ohm. Se eu quiser transformar ela numa fonte de tensão com uma resistência interna, essa resistência RS de 1 ohm, por exemplo, vai ficar em série, né, com a fonte de tensão, e o valor da fonte de tensão vai ser igual a I vezes RS. Então seria o 10 vezes 1, que vai dar o 10 volts. E aí a gente voltou para o exemplo inicial, né? Então quando você converte de um para o outro, ou do outro para o um, né? Você volta para a situação inicial, tá? Então essas daqui são as regras de conversão. Para transformar a fonte de tensão em fonte de corrente, a resistência fica em paralelo e a corrente é calculada como E dividido por RS. Para transformar a fonte de corrente em fonte de tensão, a resistência fica em série e o valor da fonte de tensão é igual a I vezes RS. Tá? Então, como está explicado aqui, para converter uma fonte de tensão real para uma fonte de corrente real, a resistência interna que estava em série passa a ficar em paralelo. E o valor da corrente é dado por E dividido por RS. E para converter uma fonte de corrente real para uma fonte de tensão real, a resistência interna que estava em paralelo passa a ficar em série e o valor da tensão é calculado como RS vezes I. E aí vamos para um exemplo, né? Vamos resolver esse exemplo. Primeiro a gente vai resolver de forma tradicional, mas depois vamos converter ele para uma fonte de corrente e ver o que acontece com o resultado. O esperado é que o resultado continue se dando o mesmo, né? Até para isso convencer a gente de que, de fato, as duas coisas são equivalentes, tá? Então vamos lá, repara que a gente tem aqui um circuito igual aos circuitos que a gente já viu, é uma fonte de tensão,
e tem dois resistores em série, tá? Aqui tem o RS, que é a resistência interna, e tem a carga RL. Mas se eu quiser calcular, eu quero calcular a corrente IL, que é a corrente que passa aqui por esse circuito. Bem, para calcular IL, é só a gente calcular a resistência total, né? Vamos chamar de resistência total, que é igual a 2 mais 4, né? Que eles estão em série. Então vai dar 6 ohm. E aí a gente tem esse circuito aqui, ó, que é a fonte de tensão de 6 volts, né? E tem uma resistência, que é a resistência total, de 6 ohm. E aí a gente quer calcular justamente essa corrente, que é a mesma corrente que flui aqui pelo circuito inteiro, que é essa corrente L, né? Que pode ser chamada também de IS, né? É a corrente que flui através desse circuito. É a corrente da fonte que vai passar por todo mundo, que é a corrente L, que também está passando por todo mundo. Então, para calcular a corrente L, é a tensão dividido pela resistência. 6 volts dividido por 6 ohm, que vai dar 1 ampere. Né? 6 dividido por 6 dá 1 ampere. Então, calculamos o IL. O IL é igual a 1 ampere. Beleza. Então, o IL está calculado, né, questão concluída, né, questão terminada. Só que, antes da gente avançar, vamos então converter esse nosso circuito para uma fonte de corrente e calcular de novo o IL para ver o que acontece, para ver se o IL continua dando 1 ampere. Então, o que a gente vai fazer? Esse trecho daqui, ó, que tem a fonte de tensão em série com o resistor, vamos transformar ele no equivalente dele em termos de fonte de corrente. O que a gente aprendeu? Ó? Primeira coisa, e uma observação importante. Como a tensão positiva está para cima, né, e a negativa para baixo, então a corrente vai estar para cima também, tá? Então, ó, tem uma fonte de corrente, que a gente ainda não calculou o valor dela, e aqui vai ter uma resistência em paralelo, que é o RS, né, que vale 2 ohm. Então, pelo que a gente aprendeu lá naquela conversão, a gente vai pegar essa resistência RS, que é a resistência interna, que está em série, essa mesma resistência interna vai ficar em paralelo. E qual é o valor de I? Que é o valor da corrente dessa fonte de corrente. Ele vai ser igual a o E dividido por RS. Ou seja, vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3 ampere. Então aqui, essa nossa fonte de corrente é de 3 ampere. Então todo esse trecho destacado, né, dessa cor cinza, ele foi substituído, né, essa que é a fonte de tensão com a resistência em série, foi substituído por essa fonte de corrente com essa resistência em paralelo. Aqui está o ponto A e o ponto B, né? O ponto A e o ponto B estão aqui, né? Então o que está conectado aqui é a nossa carga RL, que tem uma resistência de 4 ohm, e aí a gente quer saber justamente qual é essa corrente L. Tá? Então esse é o nosso problema. Passou a ser esse circuito. Observa que acabou ficando um circuito mais complexo do que o que a gente tinha antes, né? Mas isso é só para mostrar para a gente que a gente pode converter de um para outro. E o que é interessante? Vamos imaginar que o nosso enunciado fosse esse circuito que a gente desenhou. A gente poderia transformar ele nesse circuito da esquerda, né? Que é o circuito do enunciado, né? A gente poderia transformar no da esquerda, que ficaria muito mais fácil de calcular o IL, né? Então essa ideia da conversão de fonte, ela pode simplificar a resolução do problema. Então, às vezes, você pode ter um problema muito complexo inicialmente, mas quando você converte ele para uma outra fonte, ele acaba ficando muito mais simples de resolver, tá? Mas, de toda forma, independente da gente converter ou não, a gente consegue resolver esse problema usando o que a gente aprendeu. E olha só o que a gente tem nessa situação aqui, ó. A gente tem essa corrente de 3 ampere que está entrando, né? E aí a gente tem que essa corrente 3 ampere, ela é dividida entre esses dois ramos. E aí tem a regra do divisor de corrente que a gente aprendeu. Então o jeito rápido de resolver essa questão é pela regra do divisor de corrente, que vai dizer que o IL é igual a corrente I, que é a corrente de 3 ampere, vezes a resistência do outro resistor. Lembra disso, né? Na regra do divisor de corrente, né? Essa fórmula que a gente está usando é a fórmula quando tem dois resistores, né? Como é que essa fórmula funciona?
é a corrente que está entrando, né? Vezes a resistência do outro resistor. Como a gente quer a corrente IL, que passa pelo resistor de 4 ohm, aqui no numerador a gente vai colocar o valor do outro resistor, dividido pela resistência total, que é pela soma dessas resistências, na verdade, né? Que é o 2 mais 4. E aí isso vai dar, né? 6 dividido por 6, e olha, sem nenhuma surpresa, 1 ampere novamente, como a gente já tinha visto. Então, o que isso está convencendo a gente? Está convencendo de que, de fato, a gente pode transformar essa fonte de tensão com essa resistência nessa fonte de corrente com essa resistência em paralelo. Então, a gente pode transformar que o efeito que ela vai produzir nesse circuito é o mesmo. Que efeito é esse? É essa corrente de 1 ampere e essa tensão, né, se a gente for calcular essa tensão, que é a tensão entre A e B, que é a tensão fornecida por essa fonte, vai dar 4 vezes 1, que é 4 volts, né? Então, se a gente quiser calcular aqui qual é a tensão fornecida por essa fonte de tensão, é 4 volts. E qual é a tensão aqui fornecida por essa fonte de corrente? Também vai ser 4 volts, né? Porque elas são equivalentes, elas são as mesmas. Então, é isso que a gente acabou de aprender. Beleza? Bem, aqui está a resolução, né? Primeiro, simplesmente fazendo o cálculo, né, da tensão dividido pela resistência. A tensão é 6 volts, a resistência, eles estão em série, né? É 6 ohm, e aí 6 dividido por 6 deu 1 ampere. E aí o passo seguinte foi transformar aquela fonte de tensão por essa fonte de corrente. A resistência de 2 ohm ficou em paralelo, né? O valor da corrente é o E dividido por RS, que foi o 6, né? 6 volts dividido por 2 ohm. 6 dividido por 2 deu 3 ampere. E aí a gente passou a ter essa corrente de 3 ampere, que se divide, parte dela vem para o resistor, para a resistência interna, e parte dela vai lá para a carga, que é a parte que nos interessa, né? Essa parte que veio para a resistência interna foi perdida, né? É uma corrente que a gente perdeu. E a parte que foi para a resistência da carga, né? Para o RL, que é o que nos interessa. E aí, para calcular IL, nesse caso, como a gente conhece a corrente de entrada e conhece as duas resistências em paralelo, a gente pode usar a regra do divisor de corrente, que foi o que a gente fez aqui, ó. RS vezes I, que é a outra resistência, né, de 2 ohm, vezes a corrente 3, dividido pela soma, deu a mesma coisa, né? 6 dividido por 6, que dá 1. Aí aqui temos um outro circuito, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no problema anterior. Vamos calcular primeiro o valor de IL desse circuito que a gente está vendo. Depois a gente vai converter esse circuito, dessa vez, para uma fonte de tensão e calcular novamente o IL. Então vamos lá, vamos fazer primeiro então o cálculo do IL desse circuito. O que nós temos nesse circuito? É uma corrente de 9 mA, né, entrando. Parte dessa corrente vai para a resistência interna e parte vai para a carga. De novo, igual no problema anterior, a regra do divisor de corrente. Então a gente quer a corrente L, que é a corrente no resistor de 6K. Nesse caso, na fórmula, a gente vai colocar no numerador a outra resistência, que é a resistência de 3K, tá? Então a fórmula vai ficar 3K vezes a corrente de entrada, que é de 9 mili, dividido pela soma das resistências. 3K mais 6K. Aí isso aqui vai dar, cadê a calculadora? Corta o K com K. 3 vezes 9 dá 27. 3K mais 6K vai dar 9K. E aí o 27 dividido por 9 vai dar 3, mas como eu estou dividindo por K, 3 mA. Então eu sei que a corrente que flui, essa corrente IL, né, que flui por essa carga, né, de 6 kΩ, é de 3 mA. Consequentemente, eu sei que essa queda de corrente, né, essa corrente perdida, que foi a corrente que foi para a resistência interna, eu tenho certeza que ela vai ser de 6 mA, né? Porque se o total é 9, né, então partes... E eu sei que 3 veio para cá, então certamente 6 mA vai vir para cá. Beleza?
Bem, mas o que a gente vai fazer agora é resolver de outra maneira, que é transformando essa parte destacada em uma fonte de tensão. E aí, para isso, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter uma fonte de tensão, como a corrente está para baixo, o positivo da fonte de tensão vai estar para baixo, tá? Temos que colocar uma resistência interna, posso colocar ela em cima, embaixo, tanto faz, né? Só que ela tem que estar em série com a fonte de tensão. E aqui desse lado tem, aqui é como se fosse o nosso ponto A e o ponto B, né? E aqui nós temos a carga de 6 kΩ. Essa resistência interna é aquela de 3 kΩ, né? Só que dessa vez ela está em série, não é isso? E qual é o valor da tensão E? O E é igual a corrente vezes a resistência. A corrente da fonte de corrente, 9 mili, vezes a resistência interna, 3K, cortou mili com K, 9 vezes 3 vai dar 27 volts. Então esse daqui, ó, é o mesmo circuito que a gente tinha originalmente. Só que dessa vez, no lugar da fonte de corrente, eu coloquei a fonte de tensão. E aí eu quero calcular o IL, né? O IL, que é a mesma corrente que passa por aqui, né? Que é a mesma que passa por aqui, né? Então o IL é a corrente que está passando por esse circuito. Como é que eu calculo o IL? O IL é igual a tensão, que é 27 volts, dividido pela resistência, que é 3K mais 6K. Então 27 volts dividido por 9K. E quanto que vai dar isso aqui? Ó, é a mesma conta que a gente fez aqui em cima. 3 mA. Então qual é a conclusão que a gente chega? São equivalentes, né? Tanto essa fonte de corrente em paralelo com essa resistência interna, quanto essa fonte de tensão em série com essa mesma resistência interna, eles produzem o mesmo efeito na carga, pois eles são equivalentes, né? Eles são iguais. Tá? Então essa é a conclusão que a gente chegou a partir desse resultado que a gente obteve. E uma outra observação é que, de certa forma, a gente conseguiu simplificar o problema. Porque aqui no caso a gente teve que usar a regra do divisor de corrente, né? Já aqui nesse caso, nesse segundo caso, foi só aplicar a lei de Ohm. Fazer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E como as resistências estão em série, é só somar uma com a outra. Então acabou que, fazendo essa conversão, de certa forma, simplificou as nossas contas, né? Mas para esse exemplo, acaba que, como ele é um exemplo simples, essa diferença não fica tão evidente. Mas a gente vai ver outros exemplos onde essa transformação ela vai fazer muito mais diferença, tá? Então aqui a gente tem, né, que primeiro a gente resolveu usando a regra do divisor de corrente, né, para esse circuito original, né? E aí foi o 9 mA vezes a outra resistência, dividido pela soma das resistências, que deu 3 mA. E depois, no segundo passo, a gente transformou na fonte de tensão com a resistência em série, né? Observando que a corrente ela vai fluir nesse sentido, né? A gente colocou o sentido certo? Não, não colocamos, né? Agora que eu estou olhando ali, que eu estou vendo que a gente não colocou o sentido certo. Então vamos colocar o sentido certo, né? A corrente ela vai sair do positivo da fonte, né? Então ela tem que ir nesse sentido aqui. Deixa eu apagar ali também. Que é o mesmo sentido que está aparecendo aqui no problema original, né? Então isso aí foi um erro de falta de atenção. A gente tem que a corrente ela está nesse sentido, que é o sentido anti-horário, que é o mesmo sentido que está aparecendo aqui. Então não muda, né? Nem o valor da corrente, nem o sentido da corrente vai mudar. Eles ficam sendo os mesmos, tá? E aí a gente transformou então, né, na resistência interna em série, o valor da tensão da fonte é 27 volts, e aí nesse caso calcular o IL, né, é um circuito com uma fonte, duas resistências em série, é só fazer 27 dividido por 9K, que vai dar o 3 mA, o mesmo resultado. Certo? Então com isso, finalizamos mais um vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!